Conexão Ciência. Iniciar na fotografia, a gente pode iniciar ela com o smartphone, mas a gente pode não só iniciar na fotografia, mas como a gente pode se manter nela apenas com uma câmera de um smartphone. Claro que um equipamento, né, profissional, um equipamento mais robusto, ele vai oferecer mais recursos, mais possibilidades que são específicos para aquele equipamento, para aquela tecnologia. Mas se existe um desejo de se praticar a fotografia, de se começar, de se realizar como um hobby, a gente não pode pensar nisso como um fator impeditivo, uma coisa que vai limitar muito. Eu acredito que essa relação nossa com as tecnologias que são acessíveis, elas podem ser importantes justamente para observar pontos que nós temos de contato, pontos que nós conseguimos pôr em prática a respeito dos nossos interesses. Então, a ideia, né, de se praticar a fotografia, ela tem que partir dessa relação do ponto de vista que nós temos e aí fazer o melhor uso possível do que nós temos acesso. Então, conforme nós temos acesso a um tipo de equipamento, a um tipo de tecnologia, a gente faz isso da melhor forma possível, né? Então, alguns aparelhos oferecem já bons recursos, então é importante fazer o uso deles e até, claro, pensar nas limitações deles a nosso favor, né? E pensar também em recursos que deixam mais manual, né? Que sejam menos no automático, ou menos para a gente ter uma condição de explorar melhor as nossas próprias visões a respeito de como pensar na luz, como pensar numa composição e tudo mais. Então, acredito que sim, a gente tem que apostar naquilo que a gente tem acesso a nosso favor e praticar com o que a gente tem disponível. E aí, a ideia é poder sempre pensar em como isso pode ser experimentado. E o que a gente leva em consideração na hora de fotografar é se pensar de acordo com a sua proposta, a relação com um possível conteúdo, com a sua linguagem. Então, essas escolhas que nós podemos fazer, os cuidados com a iluminação, a luz e a contraluz, a gente não pode pensar muito nas relações só como regras. A gente tem que pensar como elementos de criação, de elaboração, de composição, e pensar a respeito deles ali dentro. Então, o nosso enquadramento, o que fica no quadro e o que a gente pode pensar em termos de planos, né? O que fica mais à frente, o que fica mais não tão destacado, a nossa relação com os ângulos também, essa variação de ângulos. Então, pensando no que ela pode trazer. Então, pensando que uma imagem, mesmo um recorte que ela seja, numa relação da tela, ela vai ter ali muita coisa para dizer. Então ela pode vir com uma inquietação, ela pode vir algo de um bom humor. Então são muitos os sentidos e os sentimentos possíveis. Então a gente vai pensando nessas considerações, tanto numa relação de forma dessa linguagem, como nas nossas intenções, nos sentidos, nos discursos dessas imagens. Aí eu acredito que também seja uma relação de interesse, né, para quem tem pensando nos interesses da fotografia, é esse conhecimento adquirido por meio de pesquisa, de trabalhos, de pessoas que fotografam e pensando aí nessa experimentação, nessa prática e ter esse olhar, essa observação para a sua própria produção. Ver como aquilo foi feito, né, testar, refazer, olhar os elementos que foram escolhidos, dispostos, justamente para criar ali a sua própria forma, a sua própria linguagem e fazer o melhor uso possível do recurso da imagem a favor das intenções que nós temos com a fotografia. Então a fotografia, seja numa relação de um hobby, de uma relação diária ou profissional, ela pode nos apresentar múltiplas possibilidades, ela enriquece as nossas relações com as visualidades e ela é possível de ser praticada por todos aqueles que tenham interesse em poder explorar mais essa linguagem. Conexão Ciência.